ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Olá, amigos do Ipu Notícia, nós estamos iniciando hoje, como havíamos já combinado com vocês, uma série de entrevistas de pessoas que são importantes para a sociedade, para a economia e para a política ipuense. E nada mais oportuno do que a gente começar com a juventude da nossa cidade, uma pessoa que está em evidência, uma pessoa que ela tem um DNA político, uma pessoa que vem de uma mãe que já foi prefeita da cidade, de um pai que também já foi prefeito, uma pessoa que, nesses últimos meses, principalmente, tem estado, vamos assim dizer, na mídia, né? E que é o Diego Carlos. E, para você que estava querendo conhecer um pouco mais do Diego Carlos, ele está aqui conosco nessa parceria do Ipu Notícias com o blog do KT. Tudo bem, Diego? Tudo bem. Parabenizar os dois aqui também pelo sucesso dos vlogs, que todo dia eu acompanho, dia sim, dia não, mas dou meu jeitinho e olho lá, que é para, quando eu estou distante, ter uma noção do que está acontecendo por aqui, né? Você tem uma ligação paterna com o Ipu. Eu queria que você falasse pra gente como é que essa é a sua ligação com o Ipu, observando, não só essa questão do DNA, como é que é a sua vida, você faz faculdade, né, em Fortaleza, e que dissesse pra gente como é que é a sua rotina durante a semana, durante o ano, né? Como é que é a vida diária, como é que é o cotidiano do Diego Carlos? Bom, quando eu não estou aqui no Ipu, eu estou em Fortaleza, eu fico fazendo faculdade, tenho curso e tudo. E tem a vida, né, lá, porque assim, eu me criei lá por causa da questão dos estudos, minha mãe e meu pai muito tempo já aqui, sempre aqui, ainda hoje, eu acho que não vai mudar isso nunca. E assim, eu sou um cara tranquilo, caseiro, gosto de ficar em casa. Diego, no ano que vem vai ser ano de eleição. E a gente sabe que o Ipu é muito efervescente em termos políticos. E o seu nome é um nome que está em evidência. A pergunta é, Diego Carlos, ele pretende entrar na política? E se pretende, vai ser em 2012? Bom, pretensão política existe, assim, porque uma coisa que eu nasci e me criei no meio e a gente vai aprendendo a amar também. É um mal necessário, mas é uma coisa que quando te pega, não te solta mais. Mas mas não depende, né? Não depende da gente, não é a gente que escolhe. Você fica... Eu me disponho, sim, mas não sei quando, agora, 2012, eu não sei. Não sou eu que vou dizer isso. Não sou eu a pessoa que vou falar sobre isso. Mas eu acho que vai ter um momento, sim. Eu gosto da política, eu acho uma coisa... Quando é bem feita, ela se torna bonita. Eu acho que é uma coisa que, se você tem condição de entrar, meter a mão na massa e fazer alguma coisa, acho que a gente tem que tomar essa iniciativa, sim, porque eu acho que falta muito disso. Você tem uma origem, vamos dizer, relativamente humilde. Não necessariamente você em si, mas assim, pela formação do seu pai. Tonha Carlos tem uma origem humilde. Seu pai também, né, que a gente até brinca que foi da lenha à linha de ônibus, não é isso? E como é que é essa relação que você tem com a Toninha Carlos, com a sua mãe, com o próprio Zezé? Como é que o Diego, né, administra isso nessa sua vida de Fortaleza, Ipu, e essa questão do que eles deixam para você como herança política na formação do seu caráter? Bom, assim, a questão da humildade, eles sempre passaram muito para mim, porque minha mãe, quando era mais nova, sustentava a família, meu pai também, então eles começaram do zero, batalharam muito, chegaram onde chegaram, graças a Deus, e eu acho que assim, é importante você ter humildade, é uma coisa que eles nunca deixaram esquecer, e sempre falam, a gente tem que ter humildade para começar, para recomeçar, a gente nunca pode deixar o dinheiro ou o que quer que seja subir a cabeça, então eu acho isso muito importante. E em relação à minha relação com eles, assim, eu fico muito em Fortaleza, eles ficam lá e cá, mas é aquela coisa, a gente fica segurando a saudade, eu acho que é até uma forma bem saudável de amor, assim, porque eu vejo muita família que tem condição, vive bem, tinha tudo para ser uma família bem estruturada e não é. E a gente não briga, não discute, a gente procura se entender sempre, eu acho que... Eu não lembro a última vez que eu levei aquele carão de mãe para filho, faz muito tempo. E meu pai sempre foi mais linha dura, assim, mas fica balanceando, né?
um é mais forte, outro é mais fraco assim, nesse aspecto, mas eu acho importante sim, ter essa relação firme, porque eu acho que o caráter da pessoa vem da família, né? Então isso é algo que a gente não tem que comentar. Diego, o prefeito Sávio Pontes, ele foi eleito em 2008 com apoio da sua mãe, da Toinha Carlos. E houve uma aliança política feita que envolveu também os seus irmãos, Marcelo, Maninho, Petrônio, seu próprio pai, e você também, que envolveu, né, fez parte desse acordo político. Existe uma pergunta se esse acordo ele vai ser mantido. Existe também a pergunta, o porquê que a Toinha está um pouco ausente da política, o porquê dessa reclusão dela. A gente queria saber da opinião sua sobre essa possível manutenção dessa aliança, se ela vai acontecer, se fala muito em ruptura, você fique à vontade para comentar sobre isso, e sobre essa questão da sua mãe, da vida política da Toinha Carlos. Bom, em termos de acordo político, não chegou a haver um acordo como muitos, a gente escuta muita coisa. Não chegou a haver acordo político financeiro, nem nada disso, mas a questão era a seguinte: meu pai não estava com condição de acompanhar apesar de ele estar muito bem, mas é porque ele tem um problema no joelho, tem a diabetes, então minha mãe se preocupa muito, ele tem uma certa idade, e a gente sempre tá cuidando dele, a gente se preocupa, é uma coisa que eu não vou trocar meu marido, que me deu toda a sustentação para a vida, não vou trocar ele pelo poder, não vou trocar ele pela política. Então vamos fazer o seguinte: a gente não pode abandonar um grupo político grande que já tem uma história com o povo do Ipu. E o que a gente pode fazer? Tinha o Sávio, que era uma pessoa que na época apoiou muita gente, conversou, e foi acontecendo conversa, porque pelo fato de a saúde do meu pai estar nessa condição que não é ruim, porque muita gente fala, parece que ele está morrendo, mas não está. Está muito bem, obrigado. Mas foi basicamente isso. Meu pai não tinha condição de acompanhar, e ela é muito apegada a ele. Ela não ia poder deixar ir, nem eu também tinha como eu sair de Fortaleza para ficar aqui dando total apoio durante o ano todo ainda. Diego Carlos, nós temos percebido que você está andando mais, está visitando mais as comunidades, está visitando mais as lideranças políticas, está andando mais com a Toinha Carlos, com seu pai. E o nome do Diego Carlos está aparecendo, patrocinando eventos, em alguns eventos culturais, esportivos da cidade. Então, isso pode ser interpretado como uma entrada do Diego na política? Bom, talvez, depende, mas é o seguinte: a minha mãe sempre patrocinou, sempre deu uma ajuda, uma coisa ou outra, e ela disse que não queria deixar de fazer isso. Mas como no momento ela não pode estar acompanhando esse tipo de movimento, essas coisas, então ela falou: não, se eu tenho um filho que pode fazer isso, por que não ele fazer também? E a questão da caminhada, eu acho que é importante eu saber conhecer as raízes tanto da família, como também as raízes políticas do meu pai também, da família e do grupo, porque não é só, às vezes, aí tem todo um grupo, pessoas que apoiam, pessoas que suportam, que todo mundo passou um perrengue já, alguma coisa, mas vira uma família. Então acho que é importante eu conhecer aquelas pessoas, aquela senhorinha que vai lá, dá aquele abraço na minha mãe e chora e agradece por alguma coisa. Eu acho que isso é importante, eu saber também quem é ela, porque se é uma pessoa que foi importante na vida da minha mãe, por que não ser na minha também? Eu acho que isso é um ponto que eu tenho que correr atrás, porque eu passei minha vida toda, eu morei em Fortaleza, mas sempre que podia eu estava vindo aqui, até quando eu era menorzinho eu morei aqui no Ipu, mas foi por um período pequeno. Eu queria vir mais vezes aqui, mas não é sempre que eu posso, mas eu acho que assim, se eu posso ir lá acompanhar ela, conhecer as pessoas, ir no almoço, conversar, eu acho bonito também, porque sempre que eu sento numa mesa ou converso com alguém, eles contam alguma história antiga. E isso me faz um pouco, porque meu pai tem uma certa idade, eu não peguei muito da juventude dele, e eu acabo conhecendo melhor meus pais um pouco, sabe, assim, através das pessoas. É importante, eu acho, a opinião dos outros para você se formar melhor, você ser uma pessoa melhor também. Eu acho isso muito importante. E a sua relação com os manos, né, com os meninos do Zezé, né, com o Marcelo, com o Maninho, com o Petrônio? Como é que é essa relação do Diego com os seus irmãos mais velhos? Bom, a gente tem uma relação boa, a gente costuma não tão frequente, às vezes até por causa da ocupação deles, mas sempre que possível a gente almoça junto, conversa, põe fofoca em dia, pergunta sempre como está a política no Ipu, que é sempre como se falou, tem aquele calor maior. E é uma coisa boa, é legal, eu gosto muito, assim, não é uma relação de muito tempo, porque até
chega a ser até um pouco recente em termos de família, né? Assim, mas é uma relação muito, muito boa mesmo. Eles me aconselham, conversam. E eu procuro, às vezes, eles também quando eu quero saber de alguma coisa. É uma relação bem, bem bacana. Diego Carlos, nós temos visto, ultimamente, nos jornais, acompanhado nos jornais, inúmeras denúncias de corrupção nas administrações públicas, diversas prefeituras do Ceará. E no momento em que se questiona muito isso, a ação do Ministério Público, como é que o Diego vê essa questão do público e do privado? Como é que o Diego, que pretende entrar na política, vê essa questão de como se fazer política, envolvendo a polêmica de dotações, de licitações, de beneficiar alguns grupos econômicos? Você se inteira dessa questão, Diego, e como é que você diagnostica essa questão política que está vivendo o Ceará nesse momento? Bom, eu sempre procuro estar olhando jornal, assisto TV, estou procurando jornal, leio. Eu acho o seguinte, em relação à corrupção, é uma coisa que vem se espalhando cada vez mais, os interesses estão se sobressaindo no principal objetivo, que é o público, que é cuidar da situação do pobre, não só nesse ponto, lógico, tem a parte administrativa e tudo, mas eu acho que assim, muitas pessoas para chegar lá no poder, o que fazem? Acabam fazendo acordos políticos que ficam com a dívida. E onde é que eles vão atrás desse dinheiro? Como é que eles vão conseguir fazer esses pagamentos? Como é que eles vão poder, como é que eu posso dizer, cumprir com suas dívidas? Então, eu acho que é o seguinte, eles acaba que já entram com aquela obrigação de tirar, para não se ver numa complicação maior. Bom, e para finalizarmos, Diego, a gente queria que você ficasse à vontade para definir um pouco quem é o Diego, né? Acho que muitas perguntas ainda deverão serem feitas, mas já deu para perceber que o Diego pretende entrar na vida política, não sabemos se vai ser agora o momento, mas queríamos que você se autodefinisse. Bom, eu cresci aqui vendo meus pais, trabalhando na política, vendo tudo que, no geral, a sociedade. Então eu fui crescendo, tendo um pouco dessa preocupação. No começo eu não entendia, porque eu não entendia por que as pessoas vêm e levam minha mãe de mim e eu fico aqui sozinho em Fortaleza. Por que disso? Por que eu tenho que aceitar? Mas aí, quando você vai crescendo, você vai vendo a dimensão da coisa. Não é só aquela pessoa que chega na sua casa com dificuldade de uma coisa, não. Tem uma família por trás, tem uma situação. Meus pais viveram de uma forma que não foi tão confortável quanto a minha. Então, eu comecei a entender mais disso e isso foi me ajudando na formação do caráter. Minha mãe sempre batendo em cima, meu pai também. Eu sou um cara muito tranquilo, cabeça aberta, procuro ajudar as pessoas, conhecer melhor cada um. E eu acho que basicamente é isso. Só conhecendo mesmo, no dia a dia, na conversa, que a gente vê quem as pessoas são. Porque se eu falar aqui pra mim quem é o Diego, eu me limito um pouco, mas não sei, quem sabe mais na frente, as pessoas vão conhecendo, vão tendo a ideia do que é o Diego, o que ele pensa, quais as pretensões futuras, sejam políticas, que é como a gente estava citando, não sei quando é que vai ser, não vai depender de mim, política não é a gente que escolhe, é o povo que escolhe a gente, mas eu gosto, é uma coisa bem, bem bacana, eu acho muito importante, se você puder fazer isso, botar a mão na massa para poder ajudar os outros, eu acho importante, por que não fazer? Muito bem, então chegamos aqui ao final, a nossa primeira série de entrevistas com pessoas da sociedade ipuense, pessoas de destaque. Queria agradecer o Diego e desejar ele boa sorte aí na sua vida política, na sua vida familiar, e dizer que essa parceria do Ipu Notícias e do blog do KT continuarão brevemente mais entrevistas políticas, sociais, econômicas, aqui para você, aqui. Continue acessando. Valeu. Acho que amanhã tá no ar. Momento eu não sei, pra pessoa me tem sim, eu cresci no meio da política, meu pai, minha mãe, meu irmão, tem uma história de luta também. Valeu, irmão. Diego Carlos, nós temos